Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio de número 3 do podcast Experts Brasil. Meu nome é Edgar Fernandes e o papo hoje é como aprender a conversar. Para nos ensinar a conversar, eu trouxe aqui a Vivian Laub, que é formada em Relações Públicas, com pós em Gestão Empresarial. Estou lendo aqui, tá, Vivian? E especialista em Liderança e Comportamento Organizacional pela Fevale. Criadora do método Vamos Aprender a Conversar e do curso Vamos Aprender a Escutar, ou seja, falar e escutar. Acho que estamos com, com um completo aqui, né, Vivian? Seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Ai, uma honra, né? Estou muito feliz de poder participar aqui contigo e levar essa mensagem a mais pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Muito importante, né? Então, vale, eu acho que citar que eu conheci a Vivian num curso que ela deu na empresa onde eu trabalho. Muito legal, acho que um dos cursos que às vezes a gente ouve assim, vamos fazer uma palestra ali, um curso sobre como conversar, e tu fica pensando assim, não, eu sei conversar, como assim aprender a conversar, né? E que às vezes até tu vai com preconceito pro curso e depois que tu entra lá, tu meio que tu entende muita coisa, tu começa a dizer assim, bom, como é valioso essa informação de como aprender a conversar, né? Então, assim, eu acho que para começar, Vivian, interessante é falar um pouco sobre como tu se interessou pela área de comunicação, como tu chegou a isso, assim, eu preciso ensinar as pessoas a conversarem, pelo amor de Deus, tá muito difícil isso. Pelo amor de Deus. Então, muito legal. Acho que a minha história pode, até vai, assim, ao encontro do que tu acabou de falar. Quando eu sempre achei que eu fosse uma pessoa com muita facilidade de me comunicar, né? Isso para mim nunca passou na cabeça que fosse um motivo para eu não me entender com as pessoas, né? Então, naturalmente, eu fui cursar relações públicas, já com essa habilidade, assim, de me relacionar com facilidade, de conversar, enfim, e de fazer muitas conexões, né? E aí, ao longo dessa minha trajetória aí, de mais de 30 anos de trabalho, hoje eu tenho 59 anos, então já tenho uma história grande aí, né, para contar. Eu acabei indo para essa área de relações públicas e trabalhei, iniciei meu trabalho na própria universidade onde me formei, né, na Fevale, em Novo Hamburgo, e depois eu resolvi empreender. Então, eu tenho uma empresa há mais de 30 anos na área de comunicação, e através dela, basicamente, eu realizei trabalhos em entidades de classe, como Sindicato de Construtores, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, CDL, né, Clube do Dirigente Logista, e assim eu fui permeando vários setores, né, eu moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e foi aqui que eu fui construindo toda essa minha trajetória. E o que fez com que eu mudasse, de repente, tivesse um olhar diferente, então, para esse tema, que para mim até então era algo assim tão óbvio, tão simples e tão fácil, né? Foi justamente em 2018, não faz muito tempo, né, Edgar? Eu tinha 55 anos de idade, uma filha já de 25 anos, né, um segundo casamento, ou seja, muita história aí já tinha rolado, quando eu encontrei pela primeira vez esse tema, né, que se chama Comunicação Não Violenta. Esse livro aqui, com essa carinha aí, nada moderna, né? E aí eu resolvi... Bom, a primeira vez que eu vi sobre esse tema, que eu vi esse livro, eu disse, isso não tem nada a ver comigo, né? Que assunto estranho. Achei muito estranho. Aí eu estava fazendo vários cursos em 2018, assim, me reciclando muito, vendo, né, por causa da pós que eu fiz em liderança e comportamento organizacional, daí foram abrindo muitas portas, né, janelas, enfim. E aí eu pensei, eu vou comprar esse livro, já está, eu não sei quantas vezes esse livro já tinha aparecido na minha frente, e finalmente comecei a lê-lo. E aí eu fiquei literalmente chocada, mas literalmente chocada, porque a cada página que eu virava, eu me via como a pessoa mais violenta da face da Terra. Eu tinha todos os critérios possíveis daquilo que depois eu comecei a entender que seria uma violência, né, na comunicação. E aí, bom, eu fiquei tão apaixonada por esse tema que eu fui fazer
muitas formações. E iniciei com uma formação que foram 2 semanas de imersão em São Paulo, com um formador que estudou com Marshall Rosenberg, que é o autor essa ideia, né? E fiquei, então, 1 semana, foi julho de 2018, e depois janeiro de 2019, eu fiquei mais 1 semana em imersão aprendendo sobre esse tema. E simplesmente assim, essa frase, vamos aprender a conversar, ela surgiu durante o curso, porque eu fui me dando conta que a gente não sabe, porque ninguém nunca nos ensinou sobre isso. E eu estou dizendo de uma pessoa formada em comunicação, com 3 pós-graduações, né? Terapia, tudo que pode imaginar, e era tão simples, tão óbvio e tão difícil, porque a gente não tem o hábito e não sabe nem reconhecer quando não está se comunicando de uma maneira legal, né? Então, essa é a história. Desde 2018, eu comecei do zero uma nova carreira de facilitadora de cursos, tanto cursos presenciais, depois veio a pandemia, quanto online, né? Trabalho muito com empresas, grandes corporações, tenho ido muito ao Paraná, e tenho os meus cursos, então, que eu mantenho 1 ao mês abertos, né, para qualquer pessoa poder participar e se inscrever. E esses cursos são basicamente, vamos aprender a conversar, e eu dei uma agregada, né, vamos aprender a escutar. Porque estudando e vendo, né, tanto sobre esses temas, eu percebo hoje que a escuta é a chave de toda a conversa, né? Então, acho que a gente, para além de aprender a conversar, primeiro precisa aprender a escutar. Interessante. E como tu acha que a gente deve, como a gente pode se reconhecer e perceber que que a gente está fazendo uma comunicação assertiva e não como uma comunicação violenta? Eu acho que, como eu estava falando contigo, e a gente até falou um pouquinho no curso, eu acho que isso é a maior dificuldade de todas, porque muitas das vezes a gente, inclusive trabalhando dentro das equipes, a gente quer o melhor. A gente quer o resultado, a gente quer que o colaborador consiga evoluir, mas e como que a gente passa essa mensagem de forma não violenta para as pessoas? Tem todo um histórico na nossa vida, e não só na nossa, mas que vem de séculos, né? E por muitos anos, muito tempo, se formatou, né, uma estrutura, e é uma estrutura social, não é nem uma estrutura só da conversa, a conversa é uma consequência, né? Se criou um paradigma do certo e do errado, do culpado e do inocente, que ele serve como base para a gente se identificar com aquilo que a gente acha correto, né, adequado, e elogiar, vamos dizer, né, aplaudir esse correto, e quando a gente enxerga, do nosso ponto de vista, que aquilo não é adequado, não é correto, a gente se sente no direito de punir, né? Então, toda a nossa educação ela é baseada na recompensa e na punição. Isso está tão no nosso DNA que a gente faz isso sem se dar por conta, né? Essa é uma das razões pelas quais a gente precisa olhar para essas questões antes para poder reprogramar uma maneira de conversar. E eu sempre acho o seguinte, quando pergunto como é que eu sei que eu não estou conversando direito, basta olhar o impacto que a gente está causando no outro. E aí vem um outro aspecto que é muito forte no nosso mundo empresarial ainda, hoje muitas mudanças acontecendo, muitos movimentos, felizmente, né? Mas é muito ainda presente a situação de comando e controle. E isso também vem dos nossos pais, né? Eles precisam mandar e precisam pessoas que obedeçam, né? E assim também é na empresa. Esse papel de liderança, normalmente, ele vinha junto, acoplado com essa ideia. Eu sei mais, eu sei tudo, eu posso mais, eu sou autoridade. Como autoridade, eu tenho que impor, porque essa é a regra e as pessoas têm que cumprir. E só vai dar certo se for desse jeito, né? E se a pessoa não fizer direito, eu tenho o direito de puni-la, né? E quando ela é a pessoa que faz tudo certo, ela é aplaudida. Então, segue sempre no meio, é um círculo vicioso que foi se criando, que a gente entrou e pratica de um modo tão natural que não consegue perceber, né? Então, uma coisa muito simples que a gente pode observar nas nossas conversas, de um modo geral, né?
Que tipo de impacto que a gente gera nas pessoas? Quando um líder dá um feedback para um liderado, como é que esse liderado sai desse feedback? Quando a gente chega em casa e olha para, né, o nosso filho que está lá com os brinquedos espalhados, que tipo de comentário que a gente faz? Né? Então, tem muitos olhares nossos que são muito voltados para o erro, para a culpa, né? Então, o nosso foco ele está na escassez daquilo que não foi feito, daquilo que não está certo, daquilo que não tem, que a gente não conseguiu. E a gente basicamente não olha para aquilo que é a abundância, aquilo que a gente já tem, que está dando certo e que a gente já conquistou. E isso é um grave defeito hoje nos papéis de liderança. Né? As pessoas precisam aprender a reconhecer aquilo que está bom, para reforçar a segurança, inclusive psicológica, emocional, né, com seu liderado. É fundamental que ele o escute da sua liderança com muita frequência, que seja pontuado aquilo que ele faz de adequado, correto, e o que exatamente ele faz que está ok. E a gente não tem essa prática. Sim, eu acho que tu falou tu disse no curso lá que tu fez lá na empresa, né, sobre o quanto a gente deve ser claro com as coisas. O que é muito o exemplo da cadeira lá. Ah, eu não gosto que vocês deixem a cadeira fora do lugar. Deixar específico e não deixar geral. Ah, eu não gosto da sala bagunçada, mas o que está bagunçado? É a mesa que está bagunçada, é os papéis, ou apontar realmente o que está te incomodando, que é a questão da cadeira que estava fora do lugar, né? Que fica fora do lugar. Acho que isso é uma visão interessante. Eu, como líder, tenho esse sofrimento, tá? Então, lá no passado, eu acredito que era uma pessoa muito, muito difícil, muito na questão do controle mesmo. Obviamente, não a gente não evolui 100%, a gente evolui para mim, todo dia a gente evolui um pouco e tenta melhorar com essa questão. Acredito que minha percepção e às vezes até de alguns feedbacks que eu tenho, eu consegui melhorar estudando comunicação, estudando um pouco, entendendo o que eu estava fazendo de errado, porque existia talvez uma percepção errada de como eu colocava as coisas, ou seja, eu colocava de forma muito incisiva, muito precisamos, temos, essas coisas que não tão colaborativas, mas era muito uma vontade de fazer acontecer, uma vontade de fazer uma entrega, de gerar valor. Então, tive muito forte isso comigo. E até o último feedback que eu tive há um pouco tempo, disse, poxa, como tu mudou. E eu sinto mas eu sinto que aquela minha inquietude que eu tinha de entrega, de fazer, de ser rápido, ela não mudou. Ela mudou só a forma com que eu comunico às pessoas isso. Então, que eu me torno mais colaborativo, que eu não vou, como é que é, eu não sou tão forte na minha cobrança. Claro que, como tu falou ali, isso exige muito treino, eu acho que cansa e tu tem que estar sempre atento para isso, porque tem momentos que tu esquece, tem momentos que simplesmente tu esquece e tu deixa se levar pelo maior. Então, bem complexo, né? Se deixa levar pelo pensamento automático. E o nosso Exato. pensamento automático, ele está 100% baseado nas nossas experiências de vida, nos nossos valores, nas nossas expectativas, não nas do outro. Né? Então, o que acontece? Esse exemplo que tu trouxe da cadeira, eu acho que ele é bem legal até para a gente compartilhar aqui. É uma coisa muito simples, mas que funciona para se compreender. Qual é o problema, um dos problemas da nossa comunicação? É que a gente não sabe expressar o que de fato importa expressar. Né? A gente faz o que a gente fala para o outro é o passo seguinte à observação da situação. A gente já fala para o outro o que a gente pensa daquela situação, sobre aquela situação. A nossa avaliação, o nosso julgamento, muitas vezes até moralizador, e muitas vezes usando até de rótulos para identificar bem claro o que a gente está pensando sobre a outra pessoa. Né? Então, um dos passos que o Marshall Rosenberg, que é o autor dessa, vamos dizer, metodologia,
ele nos ensina é a observação. Tá? Então, quando a gente começa a olhar para situações e perceber o que está nos incomodando, então eu entro numa sala, todas as cadeiras estão no lugar certo, mas uma está desalinhada, isso para mim grita para outras pessoas. Não, então do meu ponto de vista, né, eu olho para aquela cadeira que está desalinhada e conto uma história sobre a pessoa que não arrumou direito, sobre a cadeira que está desarrumada, e já julgo. Então, eu digo, nossa, mas não, eu pedi para vocês deixarem essas cadeiras arrumadas, olha aí, a cadeira fora do lugar. Não pode ser assim, entende? Então, a gente já vai, né, ou eu entro nessa sala e penso, meu Deus, que desorganizado. Mas como desorganizado? Tem 90 cadeiras no lugar e uma está torta. Então, as pessoas não vão ter a mesma percepção. Teve gente que nem notou que a cadeira estava torta. Então, como é importante, né, Edgar, quando a gente entra num lugar ou vai falar sobre qualquer situação, um relatório que me entregaram, o atraso numa entrega, né, que a gente primeiro cheque com a pessoa. Olha, eu observei que tu está atrasado com esse relatório, né? Eu notei, eu vi que tinha tal data, hoje já é tal data, e me parece que tá ficando, né? Tu não entregou ainda e ele vai atrasar. Eu estou com receio disso, eu estou com medo, porque se a gente não tiver essa tua parte do relatório, o trabalho não segue. Então, eu queria entender o que está acontecendo. Né? Então, essa é uma outra maneira da gente se aproximar numa conversa, sem olhar para aquela partezinha da cadeira que está torta e dizer que bagunça. Ih, mas já está atrasado esse relatório. Então, essas frases que a gente fala, elas geram um impacto muito negativo na outra pessoa, porque elas não contribuem, elas não vêm ao encontro de cuidar também do outro e entender o que está acontecendo. Né? E a gente avalia muito fácil qualquer situação que a gente entenda que não é correta, a gente avalia como negativa e já diz, tu é um desorganizado, tu está sempre atrasado, tu nunca atende telefone. Então, a gente já vai lá e já dá o nosso aval sobre, né, o nosso... Julgamento. A gente já vai com a frasezinha pronta da maneira como a gente quer julgar a outra pessoa. Uma pessoa que recebe uma comunicação assim, ela não escuta, porque ela vai para um lugar de luta e fuga. Toda vez que a gente recebe uma fala do outro, um comentário, um feedback, o que for, que nos atinge pessoalmente, que nos traga um rótulo, uma maneira de falar muito violenta, a gente se coloca numa posição de defesa. E se eu preciso me defender, eu não vou mais escutar teus argumentos. Eu só vou buscar dentro do meu cérebro razões para te provar que eu não sou essa pessoa. E a gente fica daí numa discussão entre quem está certo e quem está errado. Buscando só acusações e, né, coisas que não vão construir o teu objetivo, que é ter o relatório ou a sala organizada. Trabalhar com fatos, né? Essa questão do atraso que tu falou, que é uma questão muito corporativa. Mas tu tá atrasado porque tu dorme demais. Ou seja, por que tá sempre atrasado? Por que tu não sai mais cedo? Por que tu não te organiza? Sempre atrasado. Exato. A gente dá muito peso para isso. Mas é muito, como tu falou lá no comecinho, é muito cultural isso. A gente carrega muita coisa. Então, por exemplo, eu já tenho 42 anos. Então, eu tenho uma bagagem que foi, inclusive, de corporativismo mesmo, que às vezes é muito difícil de ser quebrado. Cobranças, o jeito de cobrar, então, muito complexo, né? Acho que essa questão de trabalhar com fatos te ajuda muito. Uma coisa que eu me lembro que tu ter falado também, da questão da clareza, né? Então, eu acho que o próprio, não sei se vocês chamam de método da comunicação não violenta, mas talvez seja um passo, seja um guia, vamos lá, é um guia. A gente diz
que é exatamente, é como se fosse um guia, não são passos. Tu precisa compreender todo esse contexto para poder organizar a tua comunicação. Então, não é nem uma técnica, né? Porque, na verdade, tu precisa ter uma compreensão do que atrapalha a tua comunicação para poder reformulá-la. Né? Então, não adianta só ensinar uma técnica, né? Fala assim que vai dar certo. Não é verdade. É. Não vai acontecer. E muito levando para essa linha do feedback que tu tá falando, eu li em algum lugar que eu não me lembro qual livro realmente, ou se eu escutei, assim, eu sou muito ruim com lembranças de onde eu li tal coisa. Eu também. Às vezes eu só marco a frase que é impactante, né? Isso. E eu tento praticar isso hoje, que é só dê um feedback para alguém se tiver muito claro que tu quer colaborar com aquela pessoa. Se É. for um desabafo, se for só um xingamento do momento, alguma coisa que tu ficou brabo, que tem a ver contigo, esquece, não é o momento. E aí, quando tu estiver preparado para voltar e falar sobre aquela situação, e aí colaborar com a pessoa, dizer o que é onde ela errou. Existe um modelo bem usado que eu também lá atrás li e tento, na maioria das vezes, usar, que é a situação, qual a situação que gerou aquilo, qual o comportamento do colaborador ou da pessoa referente àquela situação e qual o impacto ou resultado que aquilo causou. E às vezes é em mim. Então, por exemplo, eu não gostei por causa disso, mas o que eu não gostei? E mesmo eu não lendo o livro, eu peguei a questão da observação, se ater a fatos, né? Então, a gente eu li até um blogzinho sobre isso, mas que é a observação, se ater a fatos, qual é o meu sentimento referente àquilo que foi Então, observado. isso tu pode dizer, né, Edgar, que se é teu, eu fico preocupado, eu me sinto aflito, eu fico angustiado quando a gente combina que tu vai entregar um relatório até tal dia e tu não entrega. Eu fico desesperado. Tu pode usar qualquer sentimento, porque o sentimento é teu e ele não é um julgamento sobre a outra pessoa. Né? Quando tu começa a dizer assim, eu acho que tu tá procrastinando, eu acho que tu tá dormindo demais, isso são histórias que tu tá contando, que tu não tem certeza, né? E que vão colocar a pessoa numa posição de defesa. Agora, se tu conta para ela, olha, quando a gente combina de tu entregar um relatório, né? E tu não entrega, eu fico angustiado, porque eu conto com isso. Olha quanto impacto isso vai gerar no todo, imagina. E aí vem fatos, só fatos. Com o teu atraso, possivelmente tal coisa vai acontecer, tal coisa, né? Mas fala de situações, não fala da pessoa. O problema é Exato. que a gente fala do comportamento da pessoa. E isso é dela, entende? Eu não sei falar sobre isso, porque isso eu preciso perguntar para ela. Eu preciso saber dela o que está acontecendo, por que tu acha que tu tem atrasado os relatórios, o que está difícil para ti, que tipo de ajuda tu precisa que a gente não está compreendendo para que tu consiga vencer. Às vezes a pessoa é muito perfeccionista. Esses dias eu estava dando um curso e uma pessoa disse que tinha um maior problema com uma funcionária dela, que não entregava no prazo, sempre atrasado. E ela ficava desesperada, ela ficava braba, ficava indignada. Claro, todas essas emoções que nascem dentro de nós quando o outro não faz o que a gente quer, né? Bem normal. E aí ela descobriu, olha que interessante, numa festa, conversando com essa pessoa, e essa pessoa mais à vontade, né? Disse para ela: Nossa, tu não imagina como eu sou perfeccionista. Eu preciso ler não sei quantas vezes aquele relatório antes de mandar. Começou a falar dela, de como ela é. E nunca tinha passado na cabeça dessa gestora que fosse essa situação, né? Que ela atrasasse por um perfeccionismo e não por ser displicente. Mas o julgamento que ela estava fazendo era de que essa pessoa não servia, era displicente. Olha que interessante, né? Não, e no meio na explicação aqui, tu vê que a gente cai em armadilhas. Cai. Tipo, cai e, por exemplo, eu faço avaliação de desempenho, tenho que fazer com meus colaboradores, assim como fazem comigo, a gente tem essa cultura dentro da empresa. E sim, tu entra focado, tu entra determinado a fazer algo bom para que se tenha uma saída boa daquela conversa, tá? Anota as coisas principais, entendeu? E começa a bater um papo.
e conversar com a pessoa, para a pessoa de fato receber um feedback que vai contribuir com ela e com aquele teu objetivo, ela precisa dialogar contigo e ela precisa se interessar, entende? Ela precisa também ficar curiosa. Só que quando tu chega com tudo determinado, tu não dá esse espaço. E tu tá mais preocupado em dizer as coisas que tu precisa dizer para a pessoa do que escutar o que ela tem para te dizer. E esse é um grande problema. Então, eu sugiro o seguinte, gente, quando vocês for dar um feedback, for para uma reunião de avaliação, entendeu? Vai com os pontos principais, mas bate um papo. Começa abrindo espaço para saber e conhecer dessa pessoa. Olha, apareceu aqui na tua avaliação uma questão que é essa aqui. Tu quer falar sobre isso? Como que tu vê isso? Como que é para ti? Tu vê alguma dificuldade? A pessoa vai começar a falar. Em cima do que ela falar, tu vai construindo. Mas como tu acha que pode ser? O que tu acha que aqui né, não ficou tão legal? Vai descobrindo o que está dentro da cabeça da outra pessoa. É a única maneira dela entrar contigo nesse diálogo. É dando espaço para que ela se expresse a partir da sua verdade, com segurança e tranquilidade. Né? E aí essa conversa ela vai acontecendo e fluindo, porque tu imediatamente ela já pode quebrar a tua perna daquela ideia que tu já tinha posto na tua cabeça de dizer essa pessoa procrastina. E aí ela te conta que ela é uma pessoa muito perfeccionista. E aí já quebrou tudo aquilo que tu tinha preparado para dizer para ela, não serve mais. Faz sentido isso? Não, faz. Eu até sou um pouco desapegado de anotações, assim. Eu tento o concentrado para mim, e eu uso muito isso. Eu acho que é assim, ó, eu entro naquele momento disposto a me conectar, a tá muito Presente. presente ali, ouvir, tento ouvir Uhum. muito, muito mesmo, porque eu acho que só com eu ouvindo, a gente não fala sobre o que eu acho, a gente fala sobre o que a pessoa tá achando, e aí já não estamos tão errado no assunto, entendeu? Porque ela tem essa mesma percepção que eu. Claro que quando a pessoa vem em uma conversa onde ela já manifesta muitas das coisas que eu tenho em mente, parece que sim, estamos falando da mesma coisa. Eu acho que a conversa flui mais fácil, tá? Então, eu não sou uma pessoa que anota, eu não anoto nada e a gente até tem um padrão dentro da empresa, mas eu tento ir mais relaxado referente a isso, mas Uhum. eu tento ir muito na questão de colaborar. Tipo assim, como que eu Uhum. consigo colaborar, como que eu consigo fazer com que essa conversa tenha sido produtiva, assim, sabe? Isso. Para os Muita, dois, né? é, mas talvez o ponto difícil aí, é que eu já fiz várias avaliações até hoje, mas eu vejo que em alguns casos dá muito certo, em alguns casos não sai tão bem. Então, parece que mesmo tu sentindo, eu acho que eu achei o caminho. Aí tu vai lá e descobre que são pessoas diferentes, com Exato. expectativas diferentes. Exato. É. Inclusive, eu tava eu tava pensando hoje, antes de falar contigo, né, sobre a dificuldade que é realmente essa parte de comunicação não violenta, sobre Uhum. como ser claro, sobre a questão de sentimentos que eu tenho referente às coisas, minhas necessidades, que é o próximo item lá do É. comunicação não violenta. E eu vejo que eu tenho. O mais novo da minha equipe tem 21 anos. E eu tenho uma pessoa de mais 60. E aí eu tenho pessoas transitando nesse meio. E E como. onde que isso não está acontecendo hoje no ambiente corporativo? Exato, exato. Mas, por exemplo, eu falar alguma coisa de forma mais pragmática para alguém, ela interpreta muito bem. Talvez eu ser pragmático com outra pessoa, ela diz assim, como ele é duro, como tipo, ele não tem sentimento, ele. Então, hoje talvez seja o maior desafio que a gente está falando aqui de vamos aprender a conversar, talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem é a questão de comunicação. Então, perceber isso é que faz, no meu caso, posso me usar como exemplo aqui, me fez ler e estudar sobre para tentar melhorar isso. E mesmo assim, mesmo conversando contigo ali, tu já vê que eu caio em algumas armadilhas, entendeu? Então, A gente cai muito fácil nelas, porque são muitos e muitos anos repetindo o mesmo caminho, né?
É a velha história de pegar o carro para aquele caminho que a gente está habituado aí, a gente nem presta atenção, né? E para mudar, a gente precisa prestar muita atenção. E isso cansa o cérebro, cansa a gente não tem paciência, não tem tolerância. Então, o caminho mais rápido, mais fácil é o caminho mais rápido de usar o nosso sistema muito automático, assim, na maneira como a gente expressa as coisas. Essa situação que tu trouxeste das diferenças de idade, hoje é uma realidade em todas as empresas. Eu fui para uma empresa lá até uma granja avícola, nem conhecia nada disso, né? Estive lá em Ponta Grossa, e há uma grande preocupação hoje de instrumentalizar melhor as lideranças, justamente porque entram muitos jovens na empresa e tem um turnover muito alto. Porque tem outra cabeça, né? Não, as pessoas não entram mais numa empresa para fazer carreira a vida inteira. Elas mudam de ideia toda hora, elas querem ir para cá, agora elas querem experimentar outra coisa, ali deu outra oportunidade, é uma região que tem muito trabalho, então é difícil segurar as pessoas, né? E qual é a grande dificuldade? A visão que normalmente se tem é que essa é uma geração que não quer nada com nada, que não quer se esforçar, que é preguiçosa, que não engaja, sei lá. A gente começa a botar um monte de rótulos. Um dia desses, numa turma também, um líder disse, essa geração é muito frágil. Aí eu tenho que rir quando eu escuto um rótulo, né? Porque, para mim, isso já grita, né? Porque eu já estou tão dentro, né, dessa ideia que eu explique melhor frágil, né? Porque o que quer dizer isso? Não quer dizer nada, né? A gente usa uns rótulos assim para dizer, eu não entendo essa gurizada, é isso que ele quer dizer, como é que eu vou lidar com eles, né? Só que eles são uma realidade, né? Então, eu não posso falar da mesma maneira com todas as pessoas. E a obrigação de aprender a me comunicar bem é minha. Então, não adianta eu dizer, mas eu falei, tu que não entendeu. Então, eu errei. Porque é minha obrigação, né, dizer para o outro com clareza algo que eu queira manifestar. E aí, tu trouxeste essa questão que o Marshall Rosenberg nos trouxe, assim, desses 4 passos, vamos dizer, né, para uma comunicação ser mais assertiva e não ser violenta, que é falar do fato, observação, né, do que a gente percebe como o mais, livre de emoções e rótulos, né, e expressar como a gente se sente sobre isso, mas a gente precisa mesmo identificar qual é a necessidade que está nos movendo naquele momento e que faz com que a gente sinta o que a gente sente. Por exemplo, se eu entro numa sala e tem uma cadeira desalinhada, vamos supor, eu entro, olho a sala e vejo a cadeira desalinhada. Eu penso, crio uma história, né? Isso aqui é uma bagunça, não dá para contar com ninguém. Eu pedi para deixar as cadeiras alinhadas, chego aqui e tá essa bagunça. Se eu chego e digo, gente, mas que bagunça, ninguém vai entender nada. Porque que bagunça é bagunça para mim, é o meu ponto de vista sobre a cadeira fora do lugar. Não é claro, então, primeira coisa, eu vejo, né, vi que essa cadeira tá super legal aqui, mas essa cadeira ficou fora do lugar. Eu gostaria que vocês tivessem mais cuidado, porque eu fico muito preocupada, né, quando algo não está assim de acordo. Eu sou muito exigente, eu sou muito crítica. Isso salta aos meus olhos. Percebe que eu só estou falando de mim? Isso é como eu vejo, é como eu sinto, são as minhas necessidades de organização, ordem, apoio, gritando lá dentro de mim. Outra pessoa entra ali, nem vê a cadeira, ela nem vai falar nada, né? Então, não é a cadeira o problema. O problema são as minhas necessidades não atendidas quando eu vejo uma cadeira fora do lugar. Então, tudo isso é importante a gente entender que diz respeito a nós. Só que a gente acusa o outro. E o problema é nosso. E não é um problema. É só como eu sou e o que é importante para mim. E essa clareza, na hora de explicar, é fundamental para que o outro também me conheça e compreenda aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz. Como gestor, como colega, o que for, como parceiro, né? Não importa. Porque se o outro tem clareza de que essa é uma necessidade importante para mim, ele certamente vai ter um cuidado maior, porque ele até já vai dizer,
olha só, Edgar, ele dá muito valor para isso, né? Eu não me importo, mas ele dá muito valor. Então, vamos ajudar o Edgar. E assim a gente vai harmonizando, se conhecendo mais e tendo liberdade de poder se expressar. Mas sempre falando em primeira pessoa. Sim, essa questão da clareza que lá nos passos deles tá, se faça um pedido claro, né? Seja, seja, Específico. seja específico com o que tu tá precisando, eu acho que seja, é a chave para muita coisa, tá? Estou usando eu como exemplo aqui porque tento usar isso muito claro. Eu me lembro de ter falado, por exemplo, de às vezes a gente fica melindroso, receoso com o que vai falar, porque está sendo mais direto, tá sendo específico, mas principalmente levando para o ambiente corporativo, eu acho que é o mais correto. Tu acaba sofrendo menos com essa atitude de dizer exatamente o que te incomoda e exatamente o que tu precisa que seja feito para ser resolvido. E que ali são, mesmo tendo pessoas de diferentes idades e alguns mais jovens, ninguém é criança ali, então já estamos em um ambiente profissional e que eu acho que o que precisa ser dito tem que ser dito, não precisamos de meias palavras. Não. Meias palavras são péssimos. Esses não ditos são os piores, né? É o contrário, é o que confunde, é o que deixa as pessoas angustiadas. É igual chegar numa reunião e dizer, gente, eu preciso de mais apoio de vocês. Aí as pessoas vão dizer, o que ele quer? O que é apoio? E eu estou sendo tão claro, né? Eu disse, eu preciso que vocês sejam mais proativos. Foi? Mas eu sou proativo. E aí, entende? Não tem clareza nenhuma. A gente faz pedidos assim, aleatórios. Então, ninguém entende o que a gente quer de verdade, né? Então, essa importância de observar o que é que a gente está falando, sobre o que a gente está falando, a cadeira fora do lugar, que eu fico angustiada, porque para mim é muito importante as coisas estarem super alinhadas, ordenadas, né? Uma necessidade que eu tenho. Então, eu quero fazer um pedido que vocês cuidem, quando organizarem a sala, de que todas as cadeiras estejam posicionadas da mesma maneira. Esse é o pedido claro, específico, objetivo, né? Então o que a Vivian quer é que as cadeiras estejam todas retinhas. Isso. Ok, pedido feito. Quer dizer que o outro vai atender? Não. Quando a gente entra na ideia de que os nossos pedidos vão ser atendidos, eles não são pedidos, são exigências. E aí, de novo, a gente escapa para o lugar de que, se não der certo, a gente vai punir, vai chamar atenção, vai ridicularizar, vai soltar uma piadinha passiva-agressiva. Né? Não adianta, eu já falei umas 10 vezes e ninguém faz nada mesmo do que eu falo. É assim que a gente se expressa, né, quando está insatisfeito com algo. Então, isso, de novo, tem que voltar todo o processo e dizer, gente, nós combinamos, lembra que a gente conversou na última reunião, e hoje eu entro aqui e vejo que, de novo, as cadeiras não estão, assim, bem alinhadas. Eu queria entender qual é a dificuldade, né, por que isso não está acontecendo. Então, eu tenho que ir lá e resgatar o diálogo, sempre resgatar o diálogo. Eu sei, vocês já estão cansados de eu dizer essa mesma coisa. Agora, vocês vão me dizer assim, mas tem um limite. Claro que tem, né? Primeiro, a gente aprender a conversar não significa concordar com o outro, nem ser submisso, nem ser querido, nem bonzinho. Comunicação não violenta não é sobre ser bonzinho, ela é exatamente o contrário. Ela é sobre pôr limites, dizer não, ser concreto, ser objetivo, ser assertivo naquilo que a gente quer dizer. Mas eu não posso, para dizer isso, culpar o outro, rotular o outro, agredir o outro. Né? Então, por isso que a gente diz que tem que falar na primeira pessoa. No ambiente corporativo tem um objetivo, tem uma meta, tem algo a ser entregue. Se essa pessoa não consegue entregar, tu vai conversar com ela, vai tentar descobrir o que acontece, mas de repente ela não tem mesmo o perfil, ou ela não é adequada para aquela função, ou ela tem problemas emocionais que ela está passando naquele momento, algo está justificando a não entrega dessa pessoa. Aí é uma escolha,
né? Que o gestor muitas vezes tem que fazer. Essa pessoa vai seguir aqui, não vai, ela vai para outro setor, ela vai ser demitida. Isso faz parte. Então, a gente não. As tentativas que a gente faz é de conexão e contribuição, né? Agora, não funcionou e eu posso me expressar até com indignação, não tem problema, por isso que não é só o tom da voz, né? Puxa, mas eu já falei 4 vezes sobre isso. É verdade que eu falei 4 vezes sobre isso? Então tá tudo bem eu dizer nesse tom, né? O problema é dizer, não adianta falar nada, vocês não me escutam. Aí vai para o vitimismo, pro mimimi, penhé, ninguém mais presta atenção. Pessoas que ficam se queixando, se vitimizando, ninguém escuta, né? E grande parte das nossas conversas, elas ficam assim, nesse tom da queixação, da acusação, da vitimização, um apontando o dedo para o outro. Ai, gente, isso não leva a lugar nenhum, né? Sim, e uma das coisas que tu falou ali da. Como é que é da. Eu tento sempre levar para um combinado. Por exemplo, ó, entendemos, está entendido o que, que foi pedido aqui. Eu faço com que a pessoa me confirme se entendeu e se realmente a mensagem foi passada. Dizendo, né, o que ela Falando, entendeu. Isso. porque eu sinto que isso é uma assinatura daquilo que a gente conversou, tipo, olha, eu reconheço que tu precisa disso, que a empresa precisa e que a gente vai fazer dessa forma. Eu ainda levanto o dedinho ainda, tipo, combinado então, tudo certo, a partir de agora é dessa forma. E a pessoa, não, tudo certo, entendido, tá muito claro. Eu acho que isso aí é uma das coisas que, inclusive, eu exercito para outras pessoas, que eu tenho alguns líderes dentro de equipe, mas aí eu tento falar com eles, olha, tem que ser claro, tem que passar a mensagem. Eu me preocupo muito com ativar o modo de defesa, porque eu sei como eu funciono, baseado em como eu funciono como ser humano. Eu também entendo que a pessoa, no momento que eu fizer um julgamento ou apontar algo, ela já esquece do assunto e começa a pensar como é que é, em artifícios de defesa. E aí já, Claro, argumentação. exatamente como que eu me defendo disso É. e muito também se a pessoa não tem a ideia, por exemplo, assim, eu falei que ela procrastina e na cabeça dela ela não procrastina. Pois é. Gera uma indignação tão grande a ponto de Pois. dizer por que que tu tá dizendo que eu procrastino, como assim? E Como isso é assim? Eu me e esforço um monte, tô sempre, né, a mil, te entrego tudo. Só porque eu atrasei uma vez, agora tu já tá dizendo isso. isso é tão desafiador, que às vezes só de falar e no meio da conversa aqui eu já vi que eu citei uma situação que não deveria ter citado, que não, mas isso aí é julgamento, isso aí não deve ser apontado o outro, que a gente vê que é um desafio diário, e não somente no trabalho, como tu falou, na nossa vida pessoal. Eu tenho 2 filhas. Então, onde constantemente tu vê esse tipo de coisa e tu diz assim, não vou seguir dessa forma, vou seguir dessa. Aí tu vê assim, mas eu errei, agora o que que eu faço? Só que eu acho que o importante disso tudo é muito a questão de reconhecer que errou, tentar melhorar na próxima vez. Não tem como também ficar apagando e dizendo, desculpa, desculpa. Não, aí eu acho que não resolve nada. Eu acho que é concentrar, ver onde errou, talvez anotar no teu mundo ali, fazer o teu rascunho e dizer, olha, eu acho que eu errei aqui, e depois voltar de forma mais positiva, né? Aquele negócio da fala mais E positiva. sempre dá para fazer isso, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. A gente precisa, na verdade, começar a abrir todos os nossos sentidos numa conversa, porque a gente também precisa observar o impacto que a gente está gerando, porque se eu acuso o outro de algo, ele vai vir com essa discussão, né, de volta. E aí isso já pode ser para mim um sinal, puxa, já falei de um jeito que não, né, que não foi legal, porque a pessoa já está aqui se defendendo, achando um outro culpado, achando uma desculpa, pode ter certeza que foi pela maneira como eu impus, né, ali aquele comentário, alguma coisa assim. Então, a gente o tempo inteiro se retroalimenta da própria observação do impacto que a gente causa e de que aquilo não está sendo um caminho legal, porque não está construindo. Mas, às vezes, Edgar, a gente também não está bem para fazer isso.
Então, a grande verdade é que é muito fácil que a gente se perca, porque a gente não observa como que estado a gente está indo dar esse feedback, né? É fazer essa conversa, ter essa fala. E a gente muitas vezes está muito emocional. E daí não é saudável, não vai ser legal, porque se eu estou incomodada, eu não consigo me expressar de uma maneira mais assertiva e coerente. Então, primeiro eu preciso me esvaziar dos meus pensamentos, das avaliações que eu estou fazendo sobre o outro, da situação, do meu incômodo. Eu preciso esvaziar isso primeiro para poder chegar mais tranquilo. Uma boa maneira de se fazer isso, muitas vezes, é até desabafando com alguém muito próximo. Porque quando a gente bota esses pensamentos todos para fora, a gente se alivia. E aí já dá aquela sensação do, tá, esvaziou a vontade que eu tenho de esganar, agora eu já começo a pensar de um outro lugar, né? Ou a gente pode escrever, né? Agora, o que a gente não deve fazer é responder aquele WhatsApp, aquele e-mail, responder imediatamente às pessoas quando a gente se afetou com aquela situação. Certamente vai dar problema. Não, e isso não é só ambiente corporativo, né? Isso é a nossa vida pessoal, né? Eu costumo dizer que, poxa, uma decisão tomada em momento de emoção tende a ser fracasso, né? Então, Com certeza. acho que aprendizados da vida, né? Depois de tanto errar, muito errar, sendo emocional, sendo explosivo, sendo. Tu aprende a Imediatista, imediatista, é agora. Não, calma. não Se vou eu, deixar, não vou engolir esse sapo, vou dizer na cara, vou dizer a verdade. Que verdade é essa? esse negócio de Daí a gente imediatismo. brinca do sincericídio, né? Se a minha verdade é um sincericídio, ela não é uma verdade, né? Ela é só eu interpretando algo do meu jeito e jogando no outro a culpa de ele estar me tornando uma pessoa infeliz, frustrada e o resto todo. Sim, e esse negócio do imediatismo, hoje eu uso muito isso, que é, por exemplo, a decisão é importante e eu, em algum momento, conversando, tomei aquela decisão e ela tem um impacto grande, eu preciso dormir com ela. Eu preciso dormir com ela para no outro dia acordar e ter certeza, ó, é isso mesmo que eu vou fazer, ou até algumas vezes, não, não é isso que eu vou fazer. Mas eu acho que esse período eu preciso para me sentir confiante de que aquilo é o melhor caminho, tá? Mas acho que é interessante isso. A gente falou muito de comunicação, talvez muito de fala, né? Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a escuta, a importância de estar aberto, a questão da escuta ativa. Uma coisa que eu considero muito importante também. Eu sou uma pessoa muito falante, né? Então, pessoas muito falantes, até pela questão que tu falou até de às vezes eu sou controlador, porque é a pessoa que tem a fala, é o líder da equipe, e quão às vezes é difícil tu acalmar, se concentrar e ouvir. Então, é um exercício também que eu considero também difícil, mas que acho que tem um ganho muito grande essa questão de calmar o coração, ouvir cada um no seu tempo e entender. Então, eu gostaria de que tu falasse um pouquinho dessa escuta nesse tema de comunicação, entendeu? Sabe que falando sobre isso, eu estou me lembrando de um período da minha vida em que eu tive um líder, um chefe, enfim, um diretor, que falava muito lentamente e que pensava muito antes de responder. E eu sou uma pessoa plugada, eu tenho a maior dificuldade de segurar, né, as coisas que eu quero dizer. E o silêncio, quando a pessoa leva um tempo que ela está processando para responder, ele é uma angústia imensa, mas que fica um buraco no meio da conversa, né? E a gente não suporta. Isso é tipo assim, tu tá na reunião e diz assim, então tá, gente, dessas coisas todas que eu falei, vocês têm alguma dúvida? Silêncio. Acontece muito comigo quando eu estou dando curso, né? Silêncio. É imediato que a gente fale. Tá, então, se ninguém tem dúvida, né? Ou, né? A gente conclui pelo tempo que o outro não teve de conseguir se expressar, a gente já conclui coisas. Então, a escuta, ela é um treino fundamental para a gente ter bons diálogos. E a escuta verdadeira é a escuta que a pessoa se coloca na situação de querer entender,
o outro. Compreender, não de concordar. E aí vem logo o nosso monstrinho dizendo, não, mas ele está errado, não, mas isso aqui ele não pode fazer desse jeito, não, mas ó, sabia, já vai para esse lado. E aí está aqui na minha cabeça aquele monstrinho gritando e eu já, pá, já digo o que eu estou pensando. Né? Então, aprender a escutar é aprender a escutar o outro, não os nossos pensamentos, porque a gente vai escutar nossos pensamentos e vai querer colocá-los, né, no meio da conversa. A coisa mais importante é permitir que a pessoa se expresse, no mínimo até o fim da ideia dela, né? Para que ela possa trazer a ideia completa. Quando a gente não deixa o outro se expressar, fazendo perguntas, interrompendo, criticando, julgando, educando, usando várias né, estratégias que a gente tem muito naturais, tu tá exagerando, então a gente julga o que o outro sente, não, mas isso aí não é nada, que bobagem, não precisa te preocupar. Se o outro está se preocupando, ele tem a razão dele, eu não tenho que dizer que ele não pode se preocupar, é um direito da outra pessoa se preocupar, né? Então a gente usa muitas estratégias para para fazer aquele assunto andar mais rápido, para fazer com que a pessoa compreenda que está tudo bem. A gente usa muitas estratégias que prejudicam a nossa escuta, e a gente não escuta a pessoa de verdade. Esses dias eu estava almoçando, eu estava com uns amigos, e uma pessoa começou a contar uma história do filho, adolescente, que estava na pandemia agora, ficou muito tempo em casa, isso aconteceu muito com os adolescentes, aliás, é a chamada, e isso é importante aí para as lideranças, porque vai chegar nas empresas toda uma gurizada, logo, logo, né, que passou por considerada essa geração da depressão, em virtude dos 2 anos que eles não tiveram de vida, né, por conta da pandemia. Então, o comportamento, o funcionamento deles também vai ser diferente, e isso tudo vai impactar, obviamente, em um líder estar mais ainda apto para dar conta disso. Mas essa pessoa começou a narrar que quis levar o filho, que não estava mais se socializando muito, num contexto, assim, de muito público. E quando essa pessoa começou a me falar isso, eu, por dentro, comecei a entrar em pânico, porque eu fiquei imaginando a criança ficava tensa, a criança dizia, não, vamos sair daqui, não, não, não. E a mãe foi insistindo, insistindo, por quê? A intenção era boa, né? A intenção era super bacana, ajudar o filho a, de novo, ir no meio de pessoas e tal. E ela foi falando aquilo, e eu fui super quieta, não falei nada, porque o meu normal já teria sido dizer, não, mas tu é louca, como que tu coloca o guri lá no meio, assim, se o guri tá nervoso, tá tremendo, como é que tu teve essa coragem? Eu já enchi de julgamento essa escuta, né? Mas hoje eu consigo me controlar. Então, lá pelas tantas, eu só fiz uma pergunta que foi assim, e como é que tu acha que ele se sentiu? E vem muito do coração isso, porque agora eu já tenho, né, isso mais. E essa pessoa ficou assim, ela sabe que ela não sabia o que dizer, ela começou a justificar e a dizer coisas. Então, olha como é interessante que quando tu está focado no outro, escutando, tu capta coisas que tu pode questionar, mas que vão contribuir para que a outra pessoa pense no que ela está fazendo e dizendo. E não que tu diga isso para ela. Faz sentido? E esse é o grande lance da escuta. É acolher o que vem do outro, mesmo que eu não concorde, e tentando fazer com que ele olhe cada vez mais para a situação dele, para como ele poderia ter feito, que consequência será que aquela escolha dele teve. É uma reflexão que a gente entrega para o outro. E quando termina essa escuta, o outro fez todas essas análises e avaliações e vai poder trazer uma resposta muito mais adequada e coerente. Né? Então, eu acho que hoje o papel do líder é fazer perguntas e não responder. Né? Não é que eu acho, isso é o que está dito, né? Está posto aí por muitos autores, inclusive, de estar aberto para conduzir o liderado para que ele seja um protagonista das suas escolhas, da compreensão do que ele faz, da avaliação, entende? A gente precisa dar esse tempo para as pessoas se escutarem, para que aquilo que venha delas tenha mais coerência. E que não seja tu que diga tu tá errado, tu tá certo, entende? Mas que a própria pessoa, através da nossa maneira de conduzir, chegue a conclusões.
E claro que eu posso falar, eu posso dar opinião, eu posso dizer que não concordo, né? Mas eu não preciso brigar com a pessoa por causa disso. Acho que esse é o grande X assim, da questão, que a gente tem muita dificuldade, porque a gente quer logo provar que a gente está certo e o outro está errado. E aí a gente cai numa vala comum de desescuta total e se perde, né? Então tem muita técnica legal assim para escutar as pessoas, e é uma escuta bacana, gente, é um presente. Olha, é lindo de ver, né? Quando aquilo vai se desenvolvendo e tu vendo que a pessoa está tomando forma das suas ideias, está trazendo, está se questionando junto contigo, está avaliando o comportamento dela, mas tu está só conduzindo, não está acusando ela de nada, né? É muito legal. Uma aula nisso aí, né? Uma aula. Assim, com certeza eu fico olhando aqui, tentando. Obviamente, como eu tenho essa gravação, vou poder escutar algumas vezes. Eu acho que isso é muito interessante. Claro que tem técnicas, eu acho que um dos fatores. Muitas pessoas desconhecem técnicas que foram feitas para nos ajudar. Alguém validou, estudou muito aquilo, né? E Nossa, muito. essa própria da comunicação não violenta, em 4 passos ali. É, Eu acho fantástico a questão de observação, fatos, quais os necessidades. sentimentos, necessidades e o pedido claro parece ser um mapa, Aham. assim, sabe? O É um difícil mapa, exato. é, É o mapa do tesouro, gente. É só seguir, escreve ali, ó. Antes de falar, escreve. Entendeu? Qual é o fato, o que que tu sente, o que tu precisa e o que que tu quer pedir. Escreve. Aí tu vai ter consciência de uma fala mais clara, né? Mais assertiva. sim, o mais difícil é encaixar isso no dia a dia, tá? Então, Claro. Ai, com confesso certeza. que dá trabalho, mas assim como tu nota já quando, eu acho que, pô, 2018, tu disse que começou com Sim, não esse. faz tanto tempo, é. Exatamente, e tu já tem enraizado isso em ti, que tu, Alguma coisa assim. que às vezes a gente fala e tu diz assim, não, isso é um julgamento, É. isso não pode, isso, coisa assim. Só que em alguns momentos eu entendo que até a Vivian escape, tipo assim, não. Muito, muitas vezes, especialmente com as pessoas mais próximas da família, né? É muito fácil da gente. Nossa, daí é terrível. O que eu acho que eu melhorei muito foi nessas relações assim, mais, né? Que eu tenho um pouco mais de distância, ajuda muito. E eu acho que por isso que o trabalho pode ser um bom treino, sabe? E a gente pode, às vezes, se especializar mais nessas habilidades no trabalho e daí levar para casa, né? Se for muito difícil o contrário. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando eu dou os cursos e as pessoas, assim, muitas pessoas vão automaticamente levando tudo para casa, né? Para o pessoal, assim, para o meu filho, para como eu falo com meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, enfim. É muito natural que isso aconteça. E quantas reflexões ricas elas trazem. Uau, nossa, falei isso ontem, sabe? Então, ter a percepção de que a maneira que a gente se expressa pode ser muito melhor, já é um grande ganho. Mesmo que eu erre, né, eu tenho esse esforço e essa percepção de que eu não foi adequado e que dá para ser melhor. Porque até então, como eu sequer tinha essa noção de que a maneira como eu me expressava era tão agressiva, né? E, e por isso que eu digo que não tem nada a ver com ser doce, com ser querida, com não, a comunicação passivo-agressiva ela é horrorosa. Ela machuca as pessoas, ela não traz clareza. Então, sabe, é muito disfarçada essa comunicação que a gente faz, que não é legal. Por isso que a gente precisa estudar sobre isso, reconhecer para poder mudar. E é um dia de cada vez. E assim, não é difícil, é trabalhoso. Igual É, ganhar músculo na academia. exato, exato. E uma das coisas que, quando eu estava lendo sobre comunicação não violenta, que eu acho que foi a abordagem do autor, tenha compaixão. Então, eu acho que isso resume muita coisa. A questão de ser empático, ser próximo, se importar de verdade. Às vezes, se tu abandonar a técnica e estiver só disposto a ser empático com a pessoa, já resolve muita coisa. Claro. Eu acho que Vivian, assim, a gente falou muita coisa.
é muito, muito gostoso falar. Eu acho que até o curso que a gente fez lá durou mais tempo de conversa, tudo. Porque a gente pode estar em N casos, muitas coisas acontecem. Nós somos cases diários de aprendizado, de como fazer, de como errar. Então, e tá tudo bem, né? Eu acho que reconhecer é o primeiro é o primeiro item básico, digamos assim. Te agradeço por ter participado aqui, muito. Show demais, assim, gostei demais mesmo, me senti muito bem e me senti aprendendo também. Eu acho que esse é o propósito de uma conversa, né? Tipo assim, que possa escutar o outro lado e aprender um pouquinho e melhorar um pouquinho a cada dia, que é uma das coisas que eu acredito, tá? Mas falando da Vivian, como é que o pessoal acha a Vivian? Ah, Aonde está o legal. curso da Vivian? O pessoal quer saber como se comunicar, como aprender a conversar, entendeu? Legal. Então, gente, eu tô no o meu Instagram Vamos Aprender a Conversar, tudo juntinho, né? No LinkedIn eu estou como Vivian Laube, meu nome, né? Eu tenho um canal no YouTube que também é Vamos Aprender a Conversar. Não tem muitas coisas lá, mas tem palestras, tem vídeos curtos, tem vários podcasts e entrevistas e coisas que eu dei que estão lá publicadas. Então, escutar um pouquinho disso ajuda, né? Assim como esse nosso papo hoje, já quanto vai clareando. E esses cursos, bom, lá no meu LinkedIn, no Linktree, né, que está lá no LinkedIn, vocês podem abrir que vão estar todos esses caminhos para chegar em todas as oportunidades que vocês têm de conhecer meus conteúdos. Eu posto muitos conteúdos, né, porque eu acho que é importante a gente entregar também para as pessoas algo além, para elas pensarem, repensarem, repensarem. A gente precisa, eu preciso disso também, né, me alimenta. E os meus cursos, obviamente, eu vou divulgar quando eles acontecem. Normalmente eu faço um ao mês e eu sempre estou com uma turma aberta, né? Agora eu ainda não abri a de janeiro, porque eu estava esperando ver as datas, enfim, essa função de fim de ano fica um pouco complexo. Mas provavelmente no final de janeiro vai ter uma turma de escuta, porque eu sempre faço um mês, um de conversa e o outro de escuta para ter uma, né, a pessoa poder até complementar se for do interesse dela. Então é isso, eu espero vocês, vai ser um prazer. Comentem lá minhas coisas, me perguntem, se quiser falar direto. Tem meu grupo de WhatsApp, quem quiser entrar também, que eu posto esses conteúdos, de divulgo, não só sobre mim, mas sobre todas as pessoas que eu acredito que falam coisas que possam contribuir. Então, tanto para pais quanto para lideranças, que no fim eu acho que esses papéis são até muito parecidos, né? Eu estou lá, é a mesma coisa, né? E a gente precisa desse reforço, né? Dessa inspiração, como que eu vou dizer isso para as pessoas, né? Então, aprender mais sobre conteúdos. E tem muita leitura, muita coisa bacana que dá para fazer. Hoje, se tu colocar esse tema no YouTube, vai jorrar informação. Então, acho que tudo está ali disponível, né, para a gente poder melhorar. É responsabilidade nossa aprender sobre isso. Ah, legal. Eu vou colocar os teus links na descrição do Ah, episódio também, que aí para facilitar, o pessoal às vezes ouve e é difícil chegar no. legal. Então, coloca o link ali que eu acho que facilita. Seguindo a linha da Vivian ali, quem curtiu, acessa lá youtube.com/expertsbrasil, vai estar lá esse episódio. E também no Spotify, eu sempre coloco lá, tanto no YouTube como no Spotify. Só fiquei com essas duas porque é hobby, isso aqui é hobby, não é trabalho, o meu trabalho diário é outra coisa. Então procura lá no Spotify Experts Brasil, curtiu episódio, se dá um likezinho lá, se inscreve no canal que vão ter mais conversas pela frente, quem sabe até uma futura volta da Vivian. Então, te agradeço de novo, show. A conversa foi muito legal. Fiquei muito feliz, tá? Muito obrigado.